Você já refletiu sobre como as pessoas ao seu redor afetam profundamente sua caminhada espiritual? Muitas vezes estamos rodeados por influências que definem nossas ações, pensamentos e emoções. Na nossa trajetória de vida somos moldados pelos relacionamentos que temos e algumas pessoas são como belas flores que decoram o jardim de nossas vidas, enquanto outras são como ervas daninhas, nos prejudicando e interferindo na paz e felicidade que Deus quer para nós. Hoje vamos explorar os ensinamentos da Bíblia para compreender porque Deus nos aconselha a manter distância de 5 tipos específicos de pessoas. Permaneça comigo até o final deste conteúdo para que juntos possamos reconhecer e eliminar essas ervas daninhas de nosso jardim espiritual, e após esse rápido devocional, nós iremos orar. Sei que alguns já podem estar pensando, mas não devemos amar todas as pessoas? Não é ao contrário aos ensinamentos bíblicos evitar essas certas pessoas? Realmente, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, mas a Bíblia também nos orienta a sermos sábios em nossos relacionamentos. Distanciar-se de relações que afetam negativamente a nossa fé, paz e bem-estar é uma forma de proteção e não de falta de amor. As Escrituras nos dão conselhos preciosos alertando sobre o impacto negativo que algumas pessoas podem ter em nossas vidas. Podemos considerar o que Provérbios, capítulo 13, versículo 20 nos ensina. Quem se associa aos sábios torna-se sábio, mas quem se mistura com tolos terá problemas. Este versículo destaca a necessidade de sermos cuidadosos com influências que aceitamos em nossas vidas. Assim, é crucial entender a natureza de cada um desses tipos de pessoas para agir com sabedoria e discernimento. Vamos aprofundar nossa análise dessas personalidades, buscando entender e aplicar esses ensinamentos para o nosso desenvolvimento espiritual e emocional. O primeiro tipo de pessoa que devemos evitar são os fofoqueiros. Indivíduos que costumam fofocar podem ser movidos por várias razões, como o desejo de atenção, a vontade de se sentirem superiores, insegurança ou simplesmente por tédio. Eles agem como disseminadores de informações equivocadas, propagando dados que muitas vezes não são verdades. Suas palavras funcionam como canais de desentendimento e conflito, prejudicando a confiança e a união entre as pessoas. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 13, nos alerta: quem fala demais revela segredos, mas quem é confiável os mantém em sigilo. A Bíblia ressalta a necessidade de sermos leais e reservados em nossas falas, destacando os estragos causados pela fofoca e a quebra da confiança ao espalhar boatos e julgamentos infundados. Os fofoqueiros causam danos não só para as pessoas sobre as quais falam, mas também às suas próprias almas. Provérbios, capítulo 18, versículo 7 afirma: a boca do tolo é a sua desgraça, seus lábios são uma armadilha para sua própria alma. Esse versículo destaca como palavras imprudentes podem levar consequências negativas, prejudicando não só os outros, mas também quem as pronuncia. Revela que a falta de cuidado ao falar pode se tornar um perigo, trazendo problema para a própria vida da pessoa, e Deus nos aconselha a distanciarmos dos fofoqueiros, não apenas para resguardar nossa tranquilidade, mas também para preservar a integridade de nossas relações. Provérbios, capítulo 6, versículo 20 nos ensina: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador cessa a discórdia. Isso nos faz pensar sobre como eliminar a fofoca pode restaurar a paz e a harmonia entre as pessoas, abrindo espaço para a graça de Deus em nossos relacionamentos. Ao nos distanciarmos dos fofoqueiros, optamos por seguir o exemplo de Cristo, que prezava a verdade, a discrição e o amor ao próximo. Ele nos instruiu a sermos cuidadosos em nossas palavras. Em Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus advertiu: mas eu lhes digo que no dia do juízo as pessoas prestarão contas de toda palavra inútil que disserem. Essa reflexão evidencia a responsabilidade que carregamos em relação às palavras que falamos e a necessidade de sermos cuidadosos com o que transmitimos aos outros. Deus almeja que vivamos em comunidade, estabelecendo relações baseadas em confiança e respeito. Distanciando-nos dos fofoqueiros, somos incentivados a promover uma comunicação que edifica, cheia de bondade e empatia, focada em construir
construir e não em destruir. Só uma observação rápida, confirma se você já está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo aqui, porque isso ajuda muito no engajamento para as mais pessoas verem esse vídeo e nos ajude a propagar a mensagem de Cristo, tá bom? Vamos continuar. O segundo grupo de pessoas a evitar são os manipuladores. Eles possuem uma habilidade sutil de influenciar os outros e muitas vezes escondendo suas verdadeiras intenções atrás de palavras gentis e atos de cuidado. Essas pessoas buscam controle frequentemente agindo de forma que visa os seus próprios interesses. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 20, nos adverte: engano está no coração dos que tramam o mal, mas a alegria acompanham os que buscam a paz. Este versículo nos recorda que a verdadeira alegria e paz são frutos da honestidade e do esforço para um convívio pacífico. Deus nos alerta sobre os perigos das estratégias dos manipuladores, encorajando-nos a perseguir a verdade e a paz em nossas relações. É comum sermos atraídos pela manipulação através de palavras convincentes que escondem objetivos egoístas. Contudo, devemos recordar o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Não devemos mais ser como crianças oscilando ao sabor das ondas e levadas ao erro pela astúcia e esperteza de homens que enganam. Ao nos envolvermos com pessoas manipuladoras, corremos o risco de perder a nossa independência, desviando-nos do caminho que Deus traçou para nós. A manipulação ela pode alterar a nossa visão de mundo e prejudicar o nosso julgamento, afastando-nos dos objetivos e planos divinos para a nossa vida. Paulo nos alerta em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, suas mentes sejam corrompidas e se afastem da devoção sincera e pura a Cristo. Assim como Eva foi iludida no Jardim do Éden, somos advertidos sobre o risco de sermos desviados pela manipulação, afastando-nos da pureza e da dedicação a Cristo. Distanciando-nos dos manipuladores, optamos por seguir o exemplo de Jesus, cuja vida foi um modelo de integridade, honestidade e amor autêntico. Cristo nos chama a viver em liberdade, longe das armadilhas da manipulação e do egoísmo, nos conduzindo a uma comunhão verdadeira e sincera. O terceiro tipo de pessoa que Deus nos adverte são os invejosos. A inveja é um sentimento que desvia o nosso foco da gratidão a Deus, gerando uma amargura diante das conquistas alheias. Ao submeter-se à inveja, ignoramos a unicidade dos nossos dons e a graça de Deus que nos é dada. No livro de Tiago, capítulo 3, diz que se no coração de vocês há inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Deus nos orienta a entender que a inveja nos afasta da verdadeira sabedoria e espiritualidade. Ao deixar a inveja dominar os nossos corações, nos desviamos da sabedoria divina, caindo nas armadilhas do egoísmo e da ambição descontrolada. A Bíblia também nos alerta sobre os efeitos destrutivos da inveja em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Um coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja, como sua natureza destrutiva, não só compromete nossa paz interior, mas também nossa saúde espiritual, corroendo nossos relacionamentos e a alegria que deveríamos encontrar em Cristo. Ao nos relacionarmos com pessoas invejosas, corremos o risco de absorver seus sentimentos negativos, perdendo assim a habilidade de apreciar e celebrar as bênçãos em nossas próprias vidas. A inveja nos impede de viver com gratidão e nos desvia do propósito que Deus tem para nós. Esse sentimento desloca o nosso foco do essencial, gerando insatisfação e ressentimento. E Deus nos encoraja a desenvolver um espírito de gratidão e satisfação, reconhecendo que somos valorizados e amados tal como somos. A Bíblia nos orienta nesse sentido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos motiva a valorizar o que possuímos, reconhecendo a generosidade e as bênçãos que Deus nos concede. Enquanto a inveja nos faz fixar no que nos falta e subestimar nossas próprias realizações. Diante das pessoas invejosas, optamos por seguir o exemplo de Cristo, que nos ensinou a viver contentes, aceitando as circunstâncias e confiando no amor e na provisão de Deus. Jesus nos
nos incentiva a olhar para as bênçãos com gratidão, resistindo à tentação da inveja e vivendo uma vida plena. O quarto tipo de pessoa que Deus nos adverte são os interesseiros. Pessoas interesseiras agem movidos por motivações egoístas, colocando seus próprios interesses acima dos demais. A aproximação dos interesseiros é frequentemente condicionada pelo que podem ganhar e não por um amor sincero ou por compaixão ao próximo. A Bíblia nos ensina a importância de agir com generosidade e amor altruísta. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10 está escrito: "Ame-se uns aos outros com amor fraternal, colocando os outros acima de si mesmo." Deus nos convoca a viver em unidade, buscando o bem dos outros sem segundas intenções. Pessoas interesseiras ignoram esse ensinamento, focando-se em seus próprios benefícios e frequentemente manipulando circunstâncias para atender suas necessidades sem considerar as consequências para os demais. A palavra de Deus nos adverte sobre a inutilidade da busca incessante por ganhos pessoais. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: "Não hajam por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade, considerando os outros mais importantes que si mesmos. Olhem não apenas para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros." Esse trecho ele enfatiza a relevância da humildade e do altruísmo, valores que nos distanciam da mentalidade interesseira que nos conduzem à compaixão e amor ao próximo. Quando nos aproximamos de pessoas interesseiras, enfrentamos o risco de sermos usados para satisfazer os seus desejos, afastando-nos do caminho da bondade e da compaixão. Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 16, versículo 35: "Amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar recompensa." Esta palavra nos incentiva a agir sem buscar retribuição, demonstrando amor e generosidade incondicionais. Ao nos distanciarmos de pessoas interesseiras, optamos por seguir o exemplo de Jesus, que viveu uma vida livre de egoísmo, dedicando-se ao serviço e ao amor generoso sem esperar nada em troca. Ele nos convida a amar sem limites, a emprestar sem desejar retorno e a viver uma vida de entrega, servindo aos outros de forma desinteressada. O quinto tipo de pessoa que Deus nos aconselha a evitar são os pessimistas. Pessoas pessimistas costumam concentrar-se nos aspectos negativos da vida, espalhando desânimo e falta de esperança. Suas palavras e comportamentos frequentemente revelam uma ausência de fé e confiança na providência divina. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos recorda: "A fé é a certeza do que se espera e a prova das coisas que não se veem." A postura negativa dos pessimistas está em desacordo com o conceito de fé ensinado da Bíblia. As Escrituras enfatizam a necessidade de manter uma atitude de fé e otimismo mesmo em tempos difíceis. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 nos orienta: "Por fim, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, se algo for excelente ou digno de louvor, pensem nisso." Quando nos aproximamos de pessoas pessimistas, existe um risco de sermos afetados pelo desânimo, o que pode enfraquecer a nossa fé e a nossa esperança. A Bíblia nos encoraja a focar no que é bom e manter nossos pensamentos na bondade e no poder de Deus, independentemente das circunstâncias. Jesus foi um exemplo de esperança e estímulo. Ele não espalhava desânimo, mas sim inspirava, confortava e apresentava soluções para os desafios. Ele promovia a fé, a perseverança e a confiança na providência divina. Ao nos distanciarmos do pessimismo, seguimos o exemplo de Jesus, escolhendo disparar encorajamento, alegria e fé. Optamos por ser agentes de paz, esperança e compaixão, desafiando-nos a encarar as situações com otimismo, mesmo diante de adversidades. Ao analisarmos esses 5 tipos de pessoas dos quais Deus nos aconselha a nos afastar, compreendemos que suas instruções são uma manifestação de seu amor e cuidado conosco. Deus deseja que estejamos rodeados de relações saudáveis que nos aproximem dele e de seu plano para nossas vidas. Cada um desses perfis, fofoqueiros, manipuladores, invejosos, interesseiras e pessimistas, pode ser uma armadilha que nos desvia da paz, esperança e alegria que Deus preparou pra gente. A melhor forma de evitar essas armadilhas é através da oração, buscando a orientação divina, clareza e o discernimento. A oração nos capacita a identificar e a rejeitar as influências negativas
negativas que podem enfraquecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso propósito. Ao nos voltarmos para esse contato profundo com Deus através da oração, nós somos fortalecidos espiritualmente, ganhando clareza para discernir pessoas e situações que possam nos desviar do caminho da luz e do amor divino. Dessa forma, a oração atua como um farol, iluminando o nosso percurso e nos habilitando a fazer escolhas com harmonia com os valores e princípios que conduzem à graça e à sabedoria de Deus. Agora eu convido você a se unir a mim. Vamos orar, se concentre nessa oração, se concentre em Deus principalmente, feche os seus olhos se você puder e vamos orar nesse exato momento. Ó Deus de sabedoria, com humildade e gratidão nos voltamos a Ti em busca de orientação e discernimento, Senhor. Neste momento, proclamamos liberdade de todas as relações e associações que nos afastam de Sua presença. Repreendemos todo o espírito de fofoca, manipulação, inveja, interesse próprio e pessimismo que tentam desviar o nosso caminho, Senhor Jesus. Pedimos ao Pai que nos dê a habilidade de discernir pessoas e situações que possam ameaçar a nossa fé, o nosso propósito, fortalece a nossa percepção e nos dê sensibilidade para identificar e afastar do nosso meio, mantendo-nos, ó Pai, sempre o mais próximo de Ti, o mais próximo, Senhor Jesus, do Teu amor incondicional. Ajuda-nos, Senhor, a discernir entre a verdade e a falsidade, entre a manipulação e a sinceridade, entre a inveja e a gratidão, entre o interesse próprio e o amor genuíno, entre o pessimismo e a esperança. Guia-nos a viver em amor, compaixão e verdade, inspirando-nos, ó Pai, a refletir Teus valores em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, ó Pai. Orienta-nos a seguir os Teus princípios, afastando-nos de todo mal e aproximando-nos da luz da Tua presença, Senhor. Concede-nos a força para estabelecer relacionamentos fundamentados na fé, no amor, na esperança, rejeitando influências que possam prejudicar a nossa comunhão contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie na escolha de relacionamentos que Te glorifiquem e contribuem para o avanço do Teu reino, Pai. Depositamos a nossa confiança em Tua graça, buscando aprimorar a nossa caminhada espiritual através do Teu amor e da Tua orientação. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Que essa oração seja um ponto de reflexão em nossos corações. Compartilha, confira se você está inscrito no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo se você precisa de alguma oração, deixa seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. E é isso. Ficamos por aqui, até o próximo devocional e que Deus te abençoe.